Ela conseguiu se soltar e fugir e saiu correndo para pedir ajuda. Você conseguiria perdoar um filho que traiu tudo aquilo em que você acredita? Essa é a história real de um homem que precisou escolher entre o sangue da família e a justiça do coração. Uma decisão que mudaria vidas para sempre. Mas antes de começarmos, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes e impactantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Agora sim, vamos à história. A bruma da manhã ainda cobria os campos de café quando o coronel Augusto Tavares observava do alpendre de sua casa grande. Seus dedos tremiam ligeiramente segurando a carta que havia lido pela 10ª vez naquela semana. Depois de 12 anos, seu filho voltaria. 12 anos desde que Mariana partirá levando o menino, incapaz de suportar a vida na fazenda, incapaz de aceitar as escolhas dele. O coronel fechou os olhos, lembrando-se da última vez que segurou Gabriel nos braços, um garoto de apenas 7 anos com olhos curiosos e um sorriso inocente. Ao longe, as vozes dos trabalhadores começavam a ecoar pelos campos. Augusto sempre se orgulhara de ser diferente dos outros fazendeiros da região. Enquanto seus vizinhos tratavam os escravizados com brutalidade, ele garantia que todos tivessem alimentação adequada, tratamento médico quando necessário e momentos de descanso. Não era liberdade. Ele sabia disso e carregava essa culpa como uma pedra no peito, mas dentro daquele sistema cruel, tentava preservar alguma humanidade. Suas noites eram povoadas por questionamentos que não ousava compartilhar com ninguém, exceto com Josué, o capataz mais antigo, um homem liberto que escolhera permanecer ali. O senhor está nervoso, coronel, disse Josué, aproximando-se com 2 xícaras de café. Sua voz carregava décadas de convivência, uma amizade impossível que florescia nos limites do que aquela sociedade permitia. Não sei que homem vou encontrar, Josué. Um filho crescido longe de mim, moldado por outras mãos, outras ideias. Augusto suspirou fundo. E se ele não quiser ficar? E se olhar para tudo isso e me julgar? Josué sentou-se ao lado dele, algo que causaria escândalo em qualquer outra fazenda. Ou talvez ele precise conhecer o pai que você se tornou. O Senhor não é perfeito, coronel, mas é justo. Isso conta. O som de cascos de cavalo interrompeu a conversa. Um mensageiro galopava pela estrada de terra. A carruagem do jovem senhor foi avistada. Chega em 1 hora. Augusto levantou-se, alisando a barba grisalha. Seu coração batia acelerado. Mandou prepararem o melhor quarto, a melhor refeição. Queria que Gabriel visse não apenas a prosperidade da fazenda, mas também o cuidado que ele dedicava a cada detalhe. Queria mostrar ao filho que era possível ser diferente, que dentro daquele mundo imperfeito, ele tentava ser melhor. Quando a carruagem finalmente apareceu na curva da estrada, Augusto desceu os degraus do alpendre. O jovem que emergiu do veículo tinha seus olhos, mas o porte da mãe, alto, elegante, com roupas da capital que contrastavam com a simplicidade rural. Gabriel olhou ao redor com uma expressão que o coronel não conseguiu decifrar. Era desdém? Curiosidade? Medo? Pai, disse Gabriel, e nessa única palavra havia anos de distância. Meu filho, respondeu Augusto, abrindo os braços. O abraço foi breve, formal, mas foi um começo. Bem-vindo à sua casa. Naquela noite, durante o jantar, Augusto falou com entusiasmo sobre a fazenda, sobre seus planos, sobre como queria ensinar Gabriel a administrar tudo. O jovem ouvia em silêncio, um sorriso cortês no rosto, mas seus olhos vagavam pela sala, observando os detalhes com uma atenção que parecia calcular o valor de cada objeto. O coronel, ansioso demais para perceber os sinais, interpretou o interesse como promissor. Finalmente, pensou, teria alguém para compartilhar seu legado, alguém que talvez pudesse até fazer melhor do que ele. Como estava enganado. Nas sombras da casa grande, Gabriel já começava a tecer seus próprios planos,
e a verdadeira natureza do herdeiro permanecia oculta sob a máscara da educação urbana. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina meticulosa. Augusto acordava com o primeiro canto do galo para ensinar Gabriel sobre cada aspecto da fazenda. Caminhavam pelos cafezais enquanto o sol nascia, o pai explicando sobre o solo, as estações de plantio e colheita, a economia que sustentava tudo aquilo. Gabriel fazia perguntas inteligentes, anotava em um caderno de couro, e Augusto sentia o peito inchar de orgulho. Seu filho era perspicaz, aprendia rápido. A terra não produz sozinha, Gabriel, dizia o coronel enquanto observavam os trabalhadores nas plantações. São essas pessoas que fazem tudo acontecer. Por isso insisto em tratá-los com dignidade. Um homem faminto não trabalha bem. Um homem doente é prejuízo para todos. Mas mais que isso, são seres humanos, meu filho. Nunca esqueça isso. Gabriel acenava, seus lábios formando concordância. Entendo perfeitamente, pai. Sua reputação de homem justo é conhecida até na capital. Mamãe sempre dizia que você tinha um coração mole demais para os negócios. Havia algo na forma como pronunciou coração mole que deveria ter alertado Augusto, mas o coronel escolheu ver apenas a reunião com Mariana, a menção à esposa perdida. Durante o dia, Gabriel era o estudante exemplar. Aprendia sobre a contabilidade, as negociações com comerciantes, as leis que regiam a propriedade. Josué o acompanhava em algumas lições, ensinando os aspectos práticos que só décadas de experiência poderiam transmitir. Seu pai é um homem raro, disse Josué certa tarde. Muitos proprietários viriam o que ele faz como fraqueza. Mas a fazenda próspera justamente por isso. Fascinante, respondia Gabriel, mas seus olhos eram frios. O que ninguém via eram as outras expedições de Gabriel. Quando Augusto se recolhia para o escritório para cuidar da correspondência, quando Josué estava ocupado com outras tarefas, o jovem herdeiro circulava pelos limites da propriedade com um comportamento completamente diferente. Dirigia-se aos trabalhadores com rispidez, testando os limites da autoridade que ainda não possuía oficialmente. Gritava com uma criança que tropeçara perto dele. Ameaçava punições por transgressões imaginárias. Maria, uma das cozinheiras mais antigas, foi a primeira a notar. Ela observava Gabriel com olhar apreensivo, seus instintos maternais detectando o perigo que o rapaz representava. Tentou alertar Josué. Aquele moço não é o que parece. Quando o coronel não está olhando, ele muda. Os olhos dele ficam diferentes. Josué franziu o senho. Tem certeza, Maria? Pode ser apenas a dificuldade de adaptação. Vem da cidade, tem modos diferentes. Não é sobre modos, ela insistiu. É sobre crueldade. Ontem ele quase açoitou o jovem Paulo por ter derramado água. Só parou porque ouviu o coronel se aproximando. Em um segundo, a fúria virou sorriso. Mas levar tal acusação ao coronel parecia impossível. Augusto estava tão feliz com o retorno do filho, tão esperançoso sobre o futuro, que qualquer palavra contra Gabriel soaria como ciúme ou invenção. Maria decidiu vigiar, esperar, juntar provas do que presenciava. Gabriel, por sua vez, tornava-se mais ousado. Aprenderá os horários de seu pai, os momentos em que poderia agir sem ser observado. Começou a selecionar alvos específicos para sua crueldade, sempre aqueles que tinham menos voz, menos chances de serem acreditados. Um chicote encontrado por acaso passou a acompanhá-lo em suas andanças solitárias. Ele o fazia estalar no ar, observando as pessoas recuarem com medo. Certa noite, durante o jantar, Augusto comentou animado: estou impressionado com seu progresso, Gabriel. Em breve, você poderá assumir responsabilidades maiores. Talvez administrar toda uma seção da fazenda sozinho. O jovem sorriu, mas era o sorriso de um predador que acabará de ganhar território de caça. 2 luas haviam passado desde a chegada de Gabriel quando ele finalmente recebeu a autoridade que esperava.
Augusto, confiante no aprendizado do filho, designou-o para supervisionar o trabalho em uma área distante da propriedade, um vale próximo à floresta onde cultivavam hortas e criavam pequenos animais. Era uma responsabilidade menor, um teste inicial, mas para Gabriel era a oportunidade perfeita. Naquela manhã de sexta-feira, Gabriel reuniu os trabalhadores daquela seção. Seu pai havia partido antes do amanhecer para uma reunião com outros proprietários na cidade vizinha. Estaria fora até o anoitecer. Josué supervisionava a colheita no cafezal principal. Finalmente, Gabriel estava verdadeiramente sozinho com seu poder. Entre os trabalhadores estava Helena, uma jovem de 18 anos com olhos astutos e mãos habilidosas. Era conhecida por seu trabalho cuidadoso nas hortas e por sua voz melodiosa que acalmava os animais. Maria, sua mãe, havia-lhe ensinado a ser cautelosa, especialmente nos últimos dias, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Gabriel circulou entre os trabalhadores com uma prancheta nas mãos, fingindo inspecionar o trabalho. Parou diante de Helena. Você, como se chama? Helena, senhor, ela respondeu baixinho, mantendo os olhos no chão como lhe haviam ensinado. Helena, ele repetiu, saboreando o nome. Há quanto tempo trabalha aqui? Nasci na fazenda, senhor, assim como minha mãe. Gabriel assentiu, fazendo uma anotação. Circulou mais um pouco e então voltou. Preciso de alguém para me mostrar as áreas mais distantes do vale. Os limites com a floresta. Você conhece bem esses lugares? Conheço, senhor, mas... Ótimo! Venha comigo. Agora. Helena olhou para os outros trabalhadores, buscando ajuda nos olhares, mas todos estavam paralisados por seu próprio medo. Contestar o filho do coronel, mesmo com a ausência de Augusto, poderia significar punição severa. Ela engoliu seco e começou a seguir Gabriel, que já caminhava em direção à trilha que adentrava a mata. Conforme se afastavam dos outros, Gabriel acelerava o passo. Helena precisava quase correr para acompanhá-lo. Senhor, podemos ir mais devagar? O caminho aqui é difícil. Mantenha o ritmo, ele respondeu friamente. A máscara de civilidade estava caindo. Adentraram a floresta por uma trilha estreita que Helena conhecia bem. Era por ali que às vezes buscavam ervas medicinais e frutos silvestres com autorização do coronel. Mas hoje, algo estava profundamente errado. Gabriel não fazia perguntas sobre as plantas ou os limites da propriedade. Apenas caminhava, cada vez mais fundo na mata, até que os sons da fazenda desapareceram completamente, engolidos pela densidade das árvores. Finalmente, ele parou em uma clareira. O sol filtrava-se pelas folhas, criando padrões de luz e sombra no chão coberto de folhas secas. Gabriel virou-se para Helena com uma expressão que fez o sangue dela gelar. Aqui ninguém nos vê, ele disse simplesmente. Aqui, não há meu pai com suas regras ridículas. Não há Josué com seus olhares julgadores. Aqui, sou eu quem mando, e você vai aprender isso. Helena deu um passo para trás. Senhor, eu não entendo. O que o senhor quer? Quero fazer o que os outros proprietários fazem com suas propriedades. Meu pai é fraco, sentimental. Mas eu não sou. E você vai ser a primeira a entender como as coisas realmente funcionam nesta fazenda. Ele avançou em direção a ela. Por favor, não. Helena começou a recuar, mas Gabriel foi rápido. Agarrou seu braço com força brutal, seus dedos cravando-se na pele dela. Você não tem escolha. Você não é nada. Apenas uma. Mas Helena tinha algo que Gabriel não esperava, a ferocidade da sobrevivência. Antes que ele completasse a frase, ela mordeu a mão que a segurava com toda a força, sentindo o gosto de sangue. Gabriel gritou de dor e surpresa, afrouxando o aperto por um segundo crucial. Foi tudo que Helena precisou. Empurrou-o com força e correu. Helena corria como nunca havia corrido na vida.
Seus pés descalços encontravam o caminho por instinto, desviando de raízes e pedras que conhecia desde a infância. Atrás dela, ouvia Gabriel tropeçando, gritando ameaças que se misturavam com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. O coração dela batia tão forte que parecia que explodiria, mas ela não podia parar. Sabia exatamente o que homens como Gabriel faziam com mulheres como ela quando tinham a oportunidade. Volta aqui. Você vai pagar por isso. Vou fazer você se arrepender de ter nascido. As palavras de Gabriel ecoavam entre as árvores, mas Helena não olhou para trás nem uma única vez. Seu conhecimento da floresta era sua salvação. Enquanto Gabriel seguia a trilha óbvia, Helena talhou por caminhos que apenas quem trabalhava naquelas terras conhecia, passagens estreitas entre arbustos espinhosos, trechos onde precisava rastejar sob galhos baixos, locais onde o riacho poderia ser atravessado em rochas específicas. Cada escolha a distanciava de seu perseguidor. Gabriel, criado na cidade e acostumado com ruas pavimentadas e jardins domesticados, rapidamente começou a se perder. A trilha que seguirá se ramificava em 3 direções diferentes. Qual caminho ela tomara? Os sons da floresta confundiam seus sentidos, cada farfalhar parecia ser Helena, cada sombra poderia ser ela se escondendo. Girou em círculos, escolhendo um caminho e depois voltando, cada vez mais desorientado. Maldita! Ele gritou para o vazio. Quando eu te encontrar. Mas suas ameaças soavam vazias agora, engolidas pela imensidão verde. O pânico começava a tomar conta dele. Onde estava a fazenda? De que direção tinha vindo? Todas as árvores pareciam iguais. O sol, que antes filtrava-se claramente pelas copas, agora estava escondido por nuvens, roubando-lhe o senso de direção. Enquanto isso, Helena emergia da floresta perto dos estábulos. Suas roupas estavam rasgadas pelos espinhos, havia arranhões em seus braços e pernas, e seu cabelo estava cheio de folhas e galhos. Respirava com dificuldade, cada inalação doendo no peito, mas não podia descansar. Precisava encontrar o coronel. Precisava contar o que acontecerá antes que Gabriel inventasse sua própria versão. Helena! Meu Deus, o que aconteceu? Maria correu em direção à filha, seus olhos arregalados de horror ao ver o estado dela. Outras pessoas começaram a se reunir, sussurrando, especulando. Mãe, o filho do coronel, ele tentou, na floresta. Helena mal conseguia formar frases coerentes entre soluços. Preciso falar com o coronel. Preciso contar. Ele tentou me machucar. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Todos sabiam a gravidade do que ela estava dizendo. Acusar o filho do patrão, o herdeiro da fazenda, era extremamente perigoso. Mesmo que Augusto fosse justo, ele acreditaria em uma escrava contra seu próprio filho? E se não acreditasse, qual seria a punição de Helena por tal acusação? O coronel foi para a cidade, disse Josué, que se aproximara ao ouvir a comoção. Ele observou Helena com preocupação, notando as marcas no braço dela, marcas que claramente vinham de dedos humanos. Mas deve estar voltando já. O sol está baixo. Helena, vem comigo. Vamos esperar ele na casa grande. E você vai me contar tudo. Maria começou a protestar. Levar a filha até a casa grande era arriscado, mas Josué a silenciou com o olhar. Maria, eu conheço essas marcas. Eu sei o que elas significam. E o coronel precisa saber. Ele não é como os outros. Ele vai querer ouvir. No escritório de Josué, Helena contou toda a história. Cada detalhe, desde o momento em que Gabriel a escolhera até sua fuga desesperada. Josué ouvia em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: Você foi muito corajosa, Helena. E vamos garantir que o coronel saiba disso. O sol tingiu de laranja e vermelho o céu quando Augusto finalmente retornou. Vinha satisfeito da reunião.
Havia conseguido negociar melhores preços para a próxima colheita. Pensava em compartilhar as boas notícias com Gabriel durante o jantar, em comemorar mais esse passo na formação do filho como administrador. Mal sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Josué o esperava na varanda, e a expressão em seu rosto fez Augusto parar imediatamente os cavalos. O que aconteceu? Coronel, precisa vir comigo. Agora. É sobre seu filho. A voz de Josué carregava uma gravidade que Augusto raramente ouvirá em tantos anos de amizade. No escritório, Helena aguardava. Estava mais limpa agora, mas as marcas em seu braço ainda estavam vívidas, roxas e inconfundíveis. Maria estava ao lado da filha, segurando sua mão. Quando Helena começou a falar, Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ouviu tudo em silêncio mortal. Cada palavra era uma facada em seu coração. Observou as marcas no braço de Helena, notou o terror genuíno em seus olhos ao relembrar, viu como ela tremia ao descrever a expressão de Gabriel naquela clareira. E Augusto soube, com uma certeza que doía mais que qualquer coisa, que ela estava dizendo a verdade. Por quanto tempo? Ele perguntou finalmente, sua voz rouca. Por quanto tempo ele vinha fazendo coisas assim sem que eu visse? Foi Maria quem respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desde que chegou, coronel. Ele é cuidadoso. Só mostra quem realmente é quando o Senhor não está por perto. Tentamos dizer, mas tinham medo que o Senhor não acreditasse. Augusto apoiou o rosto nas mãos. Como fora tão cego? Como não percebera? Pensou em todas as vezes que elogiara Gabriel, em todos os planos que fizera para o futuro deles juntos. E durante todo esse tempo, seu filho escondia essa maldade, essa crueldade que ia contra tudo que Augusto tentava representar. Onde ele está agora? Perguntou, levantando-se. Perdido na floresta, coronel, respondeu Helena. Ele tentou me perseguir, mas eu conheço aqueles caminhos desde criança. Ele não sabe por onde voltou. Augusto olhou pela janela. Já escurecia. A floresta à noite era traiçoeira mesmo para quem a conhecia bem. Para alguém desorientado e sem experiência. Josué, reúna homens com lanternas e tochas. Vamos encontrá-lo. Coronel, Josué hesitou. O que pretende fazer quando o encontrarmos? A pergunta pairou no ar como fumaça. Augusto olhou para Helena, para suas feridas, para o medo ainda presente em seus olhos. Pensou em todas as vezes que prometera a si mesmo ser diferente, ser melhor. Pensou no peso da responsabilidade que carregava por cada pessoa que vivia naquelas terras. E finalmente entendeu que algumas escolhas, por mais dolorosas que fossem, definiam quem ele realmente era. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu. Vou encará-lo. De verdade. E vou garantir que ele nunca mais machuque ninguém nestas terras. A busca começou assim que reuniram lanternas suficientes. 10 homens adentraram a floresta em grupos de 2, cada um seguindo uma direção diferente. Augusto foi com Josué, seguindo a trilha que Helena descrevera. A luz de suas tochas criava sombras dançantes entre as árvores, e o coronel sentia cada passo como se caminhasse para seu próprio julgamento. Foram os gritos que os guiaram. Gritos desesperados, cheios de pânico. Alguém! Por favor! Estou aqui! Pai! Pai, me ajude! Gabriel estava aterrorizado, completamente perdido, imaginando passar a noite inteira naquela escuridão povoada por sons desconhecidos. Quando a luz das tochas finalmente o iluminou, Gabriel quase chorou de alívio. Pai! Graças a Deus! Aquela escrava louca me trouxe até aqui e fugiu. Deixou-me perdido. Precisa puni-la severamente por isso. Ele se aproximou de Augusto esperando um abraço, esperando ser resgatado. Mas Augusto não se moveu. Apenas olhou para o filho com uma expressão que Gabriel nunca vira antes, uma mistura de dor profunda e determinação inabalável. E naquele momento,
Gabriel percebeu que algo estava terrivelmente errado. A história que preparara durante horas na escuridão começou a desmoronar em sua garganta. Pai! A voz de Gabriel vacilou pela primeira vez. Ele olhou de Augusto para Josué, notando a forma como seguravam as lanternas, a distância que mantinham, como se ele fosse algo perigoso. O que está acontecendo? Por que estão me olhando assim? Augusto deu um passo à frente, e Gabriel automaticamente recuou. Vi as marcas, Gabriel. No braço de Helena. Marcas de dedos. Suas marcas. Sua voz era baixa, controlada, mas havia nela uma fúria contida que assustava mais que qualquer grito. Gabriel tentou rir, um som nervoso e falso. Ela está mentindo. Obviamente. Ela. Não. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Não insulte mais minha inteligência. Conversei com outras pessoas também. Maria. Paulo. Outros que você aterrorizou pensando que eu nunca saberia. Todos me contaram sobre o homem que você se torna quando acha que ninguém importante está observando. As pernas de Gabriel fraquejaram. Ele sentou-se numa pedra, todas as suas máscaras finalmente caindo. Você não entende como o mundo realmente funciona, pai. Todos os outros proprietários, eles fazem o que querem. Você é visto como fraco, como ingênuo. Eu só estava. Só estava o quê? Augusto se aproximou, agora sua voz erguendo-se. Perpetuando a crueldade que eu passo minha vida tentando minimizar? Machucando pessoas que não podem se defender? Traindo cada princípio que tentei te ensinar? Gabriel levantou-se bruscamente, e pela primeira vez, Augusto viu a verdadeira face do filho. Não havia remorso ali, apenas raiva de ter sido descoberto. Princípios. Você vive numa fantasia, pai. Finge que tratar bem essas pessoas muda o que elas são. Minha mãe tinha razão, você é fraco demais para este mundo. O silêncio que se seguiu era pesado. Josué colocou a mão no ombro de Augusto, mas o coronel balançou a cabeça. Precisava fazer isso sozinho. Sua mãe me deixou porque não concordava com este sistema, disse Augusto calmamente. Eu a amava, mas não consegui deixar tudo para trás. Pensei que poderia fazer diferença ficando, tentando ser melhor dentro de algo ruim. Carreguei essa culpa todos esses anos. E sabe o que é mais doloroso? Descobrir que meu filho não herdou nem minha tentativa falha de bondade, nem a coragem moral de sua mãe. Você herdou o pior dos dois mundos. Gabriel riu amargamente. Então o que vai fazer? Me punir? Eu sou seu único filho. Seu herdeiro. Esta fazenda será minha de qualquer jeito. Não. Augusto tirou um documento do bolso interno do casaco. Não será. Antes de sair para te buscar, redigi isto. Josué e outros testemunharam. Você está deserdado, Gabriel. Não receberá esta fazenda. Não receberá nada de mim. O rosto de Gabriel empalideceu. Você não pode fazer isso. Não por causa de uma escrava. Não é por causa de Helena, corrigiu Augusto. É por causa de quem você escolheu ser. É porque você teve todas as oportunidades de ser diferente, melhor, e escolheu a crueldade. Amanhã de manhã, você deixará estas terras. Vou enviar carta à sua mãe explicando o que aconteceu. Vou também notificar as autoridades locais sobre sua tentativa de violência contra Helena. Será exilado desta região. Você está me jogando fora? Seu único filho. A voz de Gabriel agora carregava um desespero genuíno. Estou te responsabilizando por suas escolhas. Algo que deveria ter feito desde o primeiro dia. Augusto virou-se para começar a caminhar de volta. Josué, certifique-se de que ele encontre o caminho para casa. Amanhã, quero que alguém o acompanhe até os limites da propriedade. Pai, espera.
Gabriel correu atrás dele, mas Josué se interpôs. Por favor. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Augusto parou, mas não se virou. Talvez você mude, Gabriel. Sinceramente, espero que sim. Mas não será nestas terras, e não será sob minha responsabilidade. Você precisa enfrentar as consequências do que fez. Aquela noite, Augusto não dormiu. Sentou-se no alpendre até o amanhecer, observando as estrelas desaparecerem e o céu clarear. Quando Helena apareceu para começar seu trabalho, ele a chamou. Helena, o que aconteceu ontem nunca deveria ter acontecido. Falhei em proteger você e outros. Não posso desfazer o passado, mas quero que saiba, você foi incrivelmente corajosa. Salvou não apenas a si mesma, mas possivelmente outras pessoas que teriam sofrido nas mãos dele. Helena manteve os olhos baixos. O Senhor acreditou em mim. Isso significa tudo, coronel. Deveria ser o mínimo, disse Augusto tristemente. Deveria ser o óbvio. Quando Gabriel finalmente partiu naquela manhã, Augusto observou da janela de seu quarto. Não houve despedida. Apenas um jovem cabisbaixo subindo numa carruagem, carregando a pequena bagagem que trouxera e nenhuma promessa de futuro. A carruagem desapareceu pela estrada, levando embora o sonho que Augusto alimentara durante 12 anos. Nos dias seguintes, Augusto reuniu todos os trabalhadores da fazenda. Pela primeira vez, falou abertamente sobre o que acontecerá. Pediu desculpas por não ter percebido antes. Prometeu estar mais atento. E então fez algo revolucionário. Estabeleceu que qualquer pessoa nas terras dele teria direito de reportar abusos diretamente a ele ou a Josué, sem medo de retaliação. Esta fazenda existe porque vocês trabalham, disse ele. E enquanto eu estiver vivo, farei tudo em meu poder para garantir que sejam tratados como os seres humanos que são. Sei que isso não apaga o sistema injusto em que vivemos. Sei que não sou nenhum herói. Mas dentro do que posso controlar, farei diferente. Meses depois, Augusto recebeu uma carta de Mariana. Ela escrevera dizendo que estava decepcionada, mas não surpresa. Sempre soube que havia algo perturbador em Gabriel, dizia a carta. Espero que ele encontre ajuda. E espero, Augusto, que você finalmente perceba que algumas batalhas não podem ser vencidas de dentro de um sistema podre. Você tentou. Mas tentar não é suficiente. Augusto dobrou a carta cuidadosamente. Mariana tinha razão, ele sabia disso. Mas ainda assim, todo dia escolhia fazer o que estava ao seu alcance. Não era suficiente. Nunca seria. Mas era algo. E naquele momento, ajudando Helena a aprender a ler, vendo Josué treinar novos capatazes com princípios de respeito, observando as crianças brincarem com um pouco mais de leveza nos olhos, Augusto permitiu-se acreditar que pequenos atos de humanidade importavam, mesmo no mundo que insistia no contrário. A história do que aconteceu com Gabriel espalhou-se pelas fazendas vizinhas. Alguns proprietários zombaram de Augusto, chamando-o de tolo. Outros, em silêncio, começaram a questionar suas próprias práticas. E em noites quietas, quando a culpa ameaçava sufocá-lo, Augusto lembrava-se de Helena correndo pela floresta, escolhendo lutar por sua dignidade. Se ela podia ser tão corajosa, ele também podia. Não era o suficiente. Mas era um começo.